A gente, claro, começa falando do resultado das eleições norte-americanas com o economista e doutor em relações internacionais, Igor Lucena. Igor, uma boa noite. Antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar a nossa conversa perguntando o que a gente pode esperar sobre os rumos do governo americano nos próximos anos com a eleição de Donald Trump como presidente. É possível fazer um paralelo entre o presidente Donald Trump, que assumiu há alguns anos atrás, no seu primeiro mandato, com o Donald Trump que assume agora? Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, para a gente responder essa pergunta, primeiro a gente vai assumir alguns pontos que são importantes da disputa eleitoral. O primeiro ponto é a legitimidade. Trump vence essa eleição não só no colégio eleitoral, mas também no voto popular. Trump provavelmente vai manter a maioria republicana na Câmara dos Deputados, a House, e venceu já a questão do Senado. Então, ele fez basicamente todas as vitórias que seriam possíveis no âmbito federal. Por que isso é importante? Porque significa que suas visões de política externa, política interna, economia, poderão se tornar rapidamente aprovadas. Não vai haver instabilidade, não vai haver problemas. E muitas vezes a gente sempre vê nos Estados Unidos aquela questão do orçamento, do shutdown. Isso não vai existir, porque não vai ser preciso de um acordo bipartidário para fazer aprovações na grande maioria dos seus projetos. Então, a gente assistiu hoje uma forte valorização do setor financeiro, ações de bancos, ações de big techs, a Nasdaq, Dow Jones, Russell 2000, grandes índices prevêem o grande crescimento da economia americana sob Donald Trump. Apesar de que vai haver, muito provavelmente, um conjunto de tarifas que vão encarecer produtos nos Estados Unidos, e ele tem uma ideia de que isso pode proteger empregos, o que é extremamente questionável, mas vai fazer também para a política interna um corte de taxas de impostos para as empresas e pretende aumentar radicalmente a produção de petróleo, gás e combustíveis fósseis, numa ideia de que em 18 meses ele poderia aumentar tanto a oferta que o preço das bombas cairia pela metade nos Estados Unidos, dando uma resposta rápida para a classe média e a classe média baixa dos Estados Unidos, que vem preços de gás, alimentos e produtos essenciais muito altos. Então, Trump deve mudar radicalmente a maneira de como é feita política nos Estados Unidos. Igor, pegando esse gancho da economia, essa era uma das grandes preocupações, se não a maior preocupação dos eleitores, na hora de decidir pelo voto. Se a gente olha o número macro do governo Biden, os números macros, você não encontra grandes problemas. Você, claro, vê que tem o problema da inflação, mas que vem numa queda, um desemprego baixíssimo, mas pegou a inflação para o americano médio. Como você vê o desafio de Donald Trump para impor justamente isso que você falou sobre taxação de produtos importados? Há um risco dessa inflação aumentar, continuar? É um desafio de Donald Trump lidar com essa economia, uma vez que ele mostra que quer um protecionismo, se isolar de parte do mundo, ao risco de uma guerra comercial envolvendo a China. Isso pode afetar a economia? Ele pretende fazer essas mudanças econômicas rapidamente, ou isso pode ter um problema se for implantada de maneira rápida? Como você olha isso para os próximos meses, já que ele vai ter essa ampla maioria e pode impor as suas medidas com tranquilidade? Bom, do ponto de vista econômico, de fato, algumas medidas são controversas, né? Se o problema é relacionado à inflação, a partir do momento que ele coloca dentro de um pacote econômico tarifas, ele aumenta custos de produção, né? Ele aumenta custos de produção para as pessoas, ele aumenta custos de produção para as empresas, os produtos importados muitas vezes ficarão mais caros e, ao mesmo tempo, alguns produtos nacionais podem aumentar até mesmo os preços. Então, esse é um problema sério para ser domado. Porém, quando a gente olha do ponto de vista de ações e o que ele recebeu, é uma economia um pouco dual.
depois que a gente viu o fim da pandemia e as políticas de Joe Biden, até mesmo o aumento de 5,5% da taxa do Federal Reserve para domar a inflação, de fato deu certo. A inflação foi domada, os Estados Unidos está com uma média histórica de desemprego muito baixa, quase pleno emprego. Agora, a inflação, do ponto de vista clássico da economia, é o aumento generalizado de preços. A inflação hoje está baixa, isso significa que o crescimento dos preços está baixo. Mas você tem um acumulado de inflação alta que deixou produtos caros nos Estados Unidos, as chamadas groceries. Então, frutas, verduras, carne, arroz, proteínas. Isso impactou diretamente a renda disponível dos americanos. A gente viu um aumento muito grande no setor de seguros. Só na Flórida, 16 empresas de seguradoras faliram. E muitos estados é obrigado você ter seguros em carros, em casas. A gente viu também que durante o governo Biden a economia cresceu, mas os preços ficaram caros. Isso significa que a manutenção de um novo patamar de produtos e serviços, como aluguéis, como venda, eu já acabei de falar desse tipo de produtos e outros que são costumeiros na vida das pessoas, esses preços continuaram em patamares altos. O que diminuiu foi o nível de crescimento do fim da pandemia para frente. Então, criou-se uma economia dual aonde Biden não conseguiu resolver o problema. E o nível do chamado American Dream, ou a maneira de conseguir uma casa, serviços públicos de qualidade, uma boa renda, isso ficou muito longe. E Kamala Harris não conseguiu adressar esses problemas na sua própria campanha. Trump vai ter que realmente fazer um esforço muito grande, seja por um aumento de salários ou diminuir os custos de produção, cortando elementos que são complexos, né? O meu ponto de vista. A transição energética é muito cara. Foi uma bandeira de campanha de Kamala Harris e também de Joe Biden. Trump não tem interesse nenhum na transição energética. Para ele é muito melhor avançar na produção de petróleo barato, diminuir impostos para petroleiras, para que as empresas e pessoas consumam petróleo de maneira mais barata e que a vida delas fique mais confortável. Ele não está preocupado com a visão de meio ambiente de longo prazo, mas sim com o bem-estar imediato dos americanos. Foi essa a mensagem que ele deu durante a sua eleição e a maioria dos americanos votou baseado nesses pressupostos, o que impacta diretamente o Brasil. Se Trump sai do Acordo de Paris, deixa a transição energética de lado, aqui a próxima COP, que será em Belém do Pará, fica totalmente desorganizada e o Brasil perde um soft power muito grande, porque perde qualquer tipo de leverage ou negociação com o principal player do mundo, que são os próprios Estados Unidos. Você citou justamente a questão econômica, citou o Brasil com a COP30. Então, eu quero analisar essa questão econômica e as promessas de campanha de Donald Trump de ser um país muito mais isolacionista e também muito mais protecionista. Há uma balança comercial entre Brasil e Estados Unidos importante. Como é que pode ficar isso, além da questão política e ideológica entre os dois presidentes, que obviamente são de espectros completamente distintos? Realmente, a gente tem espectros completamente distintos e eu analiso uma possível relação do governo brasileiro com o governo de Donald Trump muito parecido com o que a gente está vendo na Argentina. Nós temos 200 anos de relações com os Estados Unidos, temos uma relação próxima com a Argentina e as diferenças ideológicas, elas não impedem a relação de negócios, ela não impede investimentos brasileiros no exterior, nos Estados Unidos, não impedem investimentos americanos aqui. A gente tem câmaras de comércio, trabalhos de reuniões bilaterais dos órgãos, embaixadas que funcionam de uma maneira muito forte e produtiva. O que eu acho que é muito negativo é que o governo brasileiro está tendo tomado uma visão ideológica muito forte, muito alinhada aos BRICS, mais ao Irã, à Rússia, à China, algo que é visto pelos americanos de uma maneira muito negativa. A China é vista pelos americanos como um grande rival
um grande inimigo até mesmo por Donald Trump, né, pelo isolacionismo peronomútil em relação à China. Mas o meu ponto é muito claro de oportunidades. Se nós temos um governo entrante nos Estados Unidos que vai aumentar os gastos fiscais, vai aumentar os investimentos, vai atrair novas oportunidades de tecnologia, a própria Bolsa de Valores hoje representa isso, uma nova confiança nos planos econômicos de Donald Trump. E se ficamos perdidos por causa de alinhamentos ideológicos diferentes e diametricalmente opostos, o Brasil perde uma oportunidade de aumentar laços diplomáticos que poderiam aumentar investimentos. Então, a minha visão é que o Brasil perde porque não conseguirá avançar em novas oportunidades com os Estados Unidos. A visão americana será muito mais voltada para países como a Argentina, onde Javier Milei já disse abertamente que precisa de Donald Trump. Trump teve com Javier Milei, que vai alavancar recursos e operações financeiras para a recomposição da economia argentina. Então, acho que o governo brasileiro precisa repensar a sua visão ideológica e avançar muito mais no pragmatismo para que possamos ter novas oportunidades com o governo Trump. Tá certo, Igor. Obrigado pela participação aqui conosco, pela análise sobre os próximos passos do governo americano agora com o retorno de Donald Trump à Casa Branca. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima e muito obrigado.